Olá, mais um vídeo tentando explicar algumas coisas, tentando ajudar. O assunto hoje é Exus e Pombagiras. Um assunto que as pessoas tentam evitar falar, muitos têm medo, outros adoram, né? E afinal, que são esses caras? O que eles são? Né? Eles são do mal, do bem, da luz, da não luz, né? Da onde eles são. Eu vou tentar falar com vocês, explicar, né, sobre esses camaradas de uma forma neutra, tá? Eu não faço parte de Umbanda, de Candomblé, não sou pai de santo, não sou filho de santo, tá? Não trabalho em nenhuma casa. Por isso que talvez seja mais fácil, né, para eu tentar falar com você que também não frequenta lugares assim, né? E tem um monte de dúvida, porque você ouviu falar, ouviu dizer que faz isso, que faz aquilo, que o Exu é isso, que a Pombagira é aquilo. Então, a minha intenção, justamente porque eu não faço parte, né, de nenhum setor desse, né, de nenhuma doutrina, não porque eu não goste, muito pelo contrário, eu gosto da Umbanda, gosto do Candomblé, e é logicamente que é de lá que eu tiro, né, o conhecimento de conversar não só com pais de santo, mas de conversar com filhos de santo, de conversar com os guias, lógico, né? De conversar com os meus guias também, tá? Mas aqui eu não faço parte, né? Eu não frequento, não sou um frequentador. E a minha intenção aqui é justamente falar de uma maneira neutra, de uma maneira bem despojada, bem leve, né, sobre esse assunto, tá? A minha intenção aqui, assim como nos cursos e assim como nos atendimentos, tá? É quebrar esse preconceito, sabe? É quebrar essa imagem equivocada que as pessoas têm sobre Exus e Pombagiras, né? Eu já fiz um vídeo há um tempo atrás, alguns anos atrás, não lembro direito, falando sobre as hierarquias terrestres, tá? É um vídeo legal para você assistir, se você não assistiu ainda, tá? Que lá eu falo de uma maneira mais abrangente ou mais aberta, ou mais ampla talvez, né? Mas hoje especificamente é Exu e Pombagira. Tá, então vamos lá. Primeiro, a palavra Exu, né, vem do Yorubá, que nós conhecemos, depois virou Exu, né? De acordo com alguns amigos que me passaram essa informação, Exu significa arauto, significa aplicador da lei, aquele que aplica a lei, tá? Ou faz aplicar a lei, tá? Na linguagem católica, existe um camarada com essa função, que são, não, né? Na verdade é um trono, tá? Depois eu explico que é um trono. Que são os arcanjos, tá? Para quem não sabe, né, tudo existe um masculino e um feminino, então se existe arcanjo, existe arcangelinas. É que só se fala de arcanjo, a Igreja Católica só se fala de arcanjo, assim como a Igreja Católica só se fala de anjo, assim como a Igreja Católica fala que Deus é masculino, né, Deus é pai, né? Por quê? Porque a Igreja Católica é extremamente machista, é uma organização, uma instituição integralmente, absolutamente machista.
O que tem de feminino na Igreja Católica é olhado como um nível inferior, né? Que são as freiras, as madres, que tem lá uma função de servir, né? Nenhuma delas tem função de chefia dentro da igreja, nenhuma delas é olhada ao nível de um padre. Então, por isso a igreja não fala de arcangelinas, né? Mas sim, existe, tá? Sempre tem o masculino e sempre tem o feminino. Então, o arauto, né? O aplicador da lei, de acordo com a visão católica, ou, né, de forma geral, é o arcanjo, né? Ou são os arcanjos. Por isso os arcanjos têm espada, todos os arcanjos têm espada, tá? Como a gente também vê as coisas pela visão estelar, então é legal vocês entenderem que todo arcanjo é um comandante estelar. Assim como toda arcangelina é uma comandante estelar, tá? Falando em arcangelina, uma que vocês conhecem bem, Quanin. Quanin é uma arcangelina, é uma comandante estelar, né? A Nada, a Mestra Nada, também a Palanises, a Palas Atenas. Enfim, tem várias, né? Que Quanin todo mundo conhece e, aliás, de uma maneira não tão completa, né? Que se imagina que a Quanin é aquela representação de fragilidade e delicadeza, né? Que não é bem assim, tá? Como eu disse, a Quanin é uma guerreira, ela é uma comandante estelar, ela é uma arcangelina, tá? E ela tem uma espada também. Aliás, a espada da Quanin é muito bonita, uma espada, ela é quase invisível, ela parece uma espada de cristal, né? É super bonita. E que ela usa com frequência, né? Mas isso é assunto para outro dia, talvez, tá? Mas o que a Quanin, o que os arcanjos, o que o Miguel, o que o Gabriel, o Jofiel, enfim, tem a ver, né, com Exu e Pombagira? Tem tudo a ver, porque eles trabalham na mesma linha. Os dois são arcanjos, tá? Exus são arcanjos. A grande diferença, basicamente, é onde os caras trabalham, tá? Vamos trazer para a realidade aqui. Imagina lá um policial, um oficial de justiça que trabalha na praia, né? A gente vê aqueles filmes americanos, né? Que tem as delegacias ou aquelas equipes especializadas em beira de mar, né? Então você tem aquele policial que trabalha na beira de mar e você tem aqueles policiais que trabalham nas quebradas, né? Em lugares mais violentos, vamos dizer assim, tá? Então, os dois são policiais, os dois são aplicadores da lei ou oficiais de justiça, o que seja, só que um trabalha, sei lá, em Beverly Hills e o outro trabalha, né, na periferia, algo assim, tá? Então, a diferença básica entre um e outro é essa, tá? Os dois são trabalhadores da luz quando trabalham pela luz. Porque não pensem que os arcanjos, que também não existe arcanjo que trabalha pela não luz, ou que não trabalha pela luz. Tá? Tudo é a dualidade. Tudo tem o que nós equivocadamente chamamos de bem e o que nós equivocadamente chamamos de mal. Eu falei já nesse vídeo das hierarquias que o ser humano fala que o bem, né, trata como bem ou trata como bom tudo aquilo ou aquele que traz alguma vantagem para a gente, né? Se não trata bem, se não traz vantagem, então é do mal, tá? E coloca isso como uma regra, e não é assim, não é dessa maneira, tá? Tudo é relativo. Tudo é relativo. Então, assim como é embaixo, é em cima. E lá em cima é a mesma coisa. Então, não é porque o cara é arcanjo que ele é considerado sempre trabalhador da luz. Não.
Assim como Exu. Exu, a princípio, é um trabalhador da luz. Pombagira, a princípio, é trabalhadora da luz, assim como a princípio os arcanjos e arcangelinas também são. Tá? Só que, às vezes, eles têm uma opinião diferente, então eles exercem determinadas funções que nem sempre vão ser vantajosas para a gente, humano, né? Falando. Tá? Então, nós humanos diríamos que não é um trabalhador da luz, tá? O que no fundo é igual. Bom, mas vamos lá. Então, Arcanjo, Exu, Arcangelina e Pombagira têm basicamente os mesmos atributos. É que um trabalha acima de 7D, 8D, provavelmente, né? E outro trabalha em 5D, 4D, tá? Só que também tem um detalhe, dependendo da categoria do Exu que eu vou falar, ele ultrapassa, inclusive, as dimensões de um arcanjo. Tá? Que é outra coisa que eu explico naquele outro vídeo. Não é porque o cara é de 3D ou porque ele é de 50D que o de 50D significa que é maior, é melhor do que o de 3D. Não significa nada. Significa simplesmente o tipo de frequência que o cara vive. Tá? Agora, se ele vai ser para o que nós achamos do bem ou do mal, isso não tem a ver com a dimensão em que ele está. Isso tem a ver com as atitudes dele. Assim como aqui. O que define, teoricamente, quem é do bem e quem é do mal são as atitudes. Né? Se agrada, é do bem. Se não agrada, é do mal. Assim sempre foi. O ser humano é assim. Tá? Então, vamos voltar aos Exus. Tá? Gente, na linha de proteção, os Exus são os que estão mais próximos da gente. Tá? Por quê? Porque eles estão aqui, ó, estão logo em seguida. Se nós somos em 3D, os Exus estão a partir de 4D. Se nós somos em 4D, eles estão a partir de 5D. Tá? Eu estou falando isso, né, porque existe um questionamento grande, né, que o Rodrigo Romo tem afirmado bastante, que erroneamente falava-se em 3D, que agora atualmente é 4D, né? Então eu estou falando por causa disso, tá? Então, se nós estamos em 3 ou 4D, tá? O que agora para esse assunto não faz a menor diferença, os Exus estão em 4 ou 5D, tá? Então eles são os próximos, eles estão aí do ladinho. Os arcanjos, os mestres ascensionados, estão acima de 6, 7, 8D. Tá? E não vão descer. Para eles conseguirem acessar a nossa realidade aqui, eles têm um trabalhão. Então sabe o que eles fazem? Eles chamam um Exu da linhagem deles. Para dar uma força. Por exemplo, quando você chama Saint Germain para te ajudar, que Saint Germain, a consciência Saint Germain, já está em torno de 6, 7D, quando você chama Saint Germain, você acha que vem quem te dá uma força aqui? Saint Germain? Sabe qual Exu trabalha na linha de Saint Germain? Na linha da transmutação? Marabô. Então, quando você chama Saint Germain, tá? Saint Germain, por uma questão lógica, manda quem está mais perto, que é quem? Exu. Então ele aciona um Exu da linhagem dele, que não é só Marabô, tem vários, e Pombagiras também, um Exu e uma Pombagira da linhagem dele, para vir te acolher. Porque ele está muito longe, até ele chegar aqui demora. Não é que demora em tempo, dá trabalho. Então ele não vai fazer isso. Por isso existem as camadas, tá? Então, funciona que nem aplicativo de táxi,
tá? Vem o que está mais perto. Mas você chamou aquela empresa, não é? Você chamou aquela empresa. Aquela empresa é como um trono, certo? Assim como Saint-Germain e Larion, atualmente são um trono, não são mais um ser, são um trono. Assim como Marabô, como Tranca-Ruas, como Caveira, como Padilha, Sete Saias, é um trono. Pena Branca, é um trono. Tá? Então você chamou aquele trono, então você chamou aquela empresa de táxi X. Dentro daquela empresa de táxi tem os trabalhadores. Tá? Então, dentro do trono Marabô, você tem vários trabalhadores. Dentro do trono Pena Branca, você tem vários trabalhadores. Dentro do trono Saint-Germain, você tem vários trabalhadores. Tá? Então, quando você chama por aquele trono, vem o que está mais próximo, que são os Exus. E as pombagiras, ou as pombagiras. Tá? Por quê? Você chama um Exu, todo Exu tem uma pombagira junto, porque é sempre o masculino e o feminino. Então, quando você chama um Exu, ele traz a pombagira dele, ou traz aquela que trabalha com ele. Quando você chama a pombagira, ela traz o seu Exu, ou ela traz o Exu que trabalha com ela. Tá? Então, você vai sempre ter os dois. Sempre. Certo? Como é que funciona? Funciona assim. Ah, mas tem um monte de Exu que faz trabalho para prejudicar os outros, né, as pombagiras fazem trabalho de amarração. Não. Quem faz esse trabalho é o humano. Né? Eles só recebem o trabalho. Eles só aceitam, são contratados para fazer o trabalho. Tá? Então, como é que funciona? Para você entender, né, como que é isso. Vamos lá. A pessoa vive aqui, morre. Morre, vira Egum. Egum é alma penada, né? Alma. Morreu, vira Egum. Tá? Algumas pessoas, quando morrem, têm um certo entendimento, então eles vão para algum lugar, ou eles são encaminhados para algum lugar, eles aceitam ser encaminhados para algum lugar, né? De vontade própria. Então aí eles vão lá para Ruanda, ou eles vão lá para o Nosso Lar, ou eles vão para qualquer outro lugar como esse, ou eles vão para as bases da Ordem de Santa Esmeralda, né? Enfim, ou eles ficam dormindo se eles acreditam que não tem nada além, enfim, né? Então eles vão para algum lugar. Outra parte não vai para lugar nenhum e fica por aí, tá? Ou fica perdido no umbral, ou enfim, fica por aí, tá? Esses que têm consciência, dependendo para onde vão, tá? É oferecido para eles um trabalho, para que eles continuem na sua evolução espiritual, né? Que, como o próprio Rodrigo Romo fala, e com toda razão, você evolui muito mais trabalhando na equipe espiritual do que voltando a encarnar, tá? A reencarnação é um holograma, é falso, é um atraso de vida. Tá? Você não evolui, você involui, né? Estando encarnado. Bom, então, é oferecido um trabalho, tá? Dentro da linha espiritual. E de acordo com o que aquela pessoa quer atuar, de acordo com o que ela tem de conhecimento, de acordo com o que ela quer aprender, ela pode, né, ela tem condição de trabalhar em determinado trono ou em determinado trono, certo? E aí ela começa os trabalhos. Bom, de outro lado, tem aquele Egum que não aceitou, que morreu muitas vezes, ou
morreu revoltado, ou morreu frustrado, ou achava que não tinha que morrer, ou morreu no ódio, ou morreu, enfim, tá? Esses caras geralmente ficam um pouco mais tempo no umbral. E aí, de tempos em tempos, que esses caras têm lá uma oportunidade de sair e evoluir. Então, é oferecido para eles um trabalho também. Até que chega um ponto em que eles são meio que obrigados a fazer alguma coisa por eles próprios, tá? Mas não porque eles entenderam que eles têm que fazer. É porque eles sabem que é a única forma, mas eles fazem isso até um pouco revoltados, de forma forçosa, mas fazem, certo? Essa oportunidade que é dada para esses caras é o que a gente conhece como quaresma. É uma das coisas, é uma das fases que acontecem na quaresma, né? Então, por isso que tem toda aquela questão sobre a quaresma. Uma das coisas é essa, é a oportunidade que se dá para aqueles eguns que estão lá de fazerem algo, de trabalharem, certo? Então esse egum resolve trabalhar, mas ele não quer trabalhar, ele não vai alegre. Imagina aquele emprego que você aceita, que você tem que aceitar para pagar as contas, mas não é o que você quer, não é o que você gosta de fazer, tá? Então você não faz com alegria, você não faz com vontade, com tesão, você faz frustrado, você faz com birra, você faz, sabe, com revolta, né? Bom, então o que acontece? Esse cara sabe que quanto mais ele trabalhar, né, melhor para a evolução dele. Então ele começa a trabalhar. Só que ele aceita qualquer trabalho, porque ele não tem consciência. O egum, quando ele está, vamos falar, quando ele é trainee ainda, ou quando ele está na fase inicial do trabalho dele, é um trabalho novo. Então ele não tem muita noção, sabe, o que é uma coisa, o que é outra coisa. Tá? Então ele aceita. E isso muitas vezes, qualquer um dos dois exemplos que eu estou dando, tanto aquele cara que aceitou, é que geralmente aquele cara que aceitou de bom grado, ele já tem uma consciência diferente. Então provavelmente ele já começa num nível diferente, tá? Ao invés de começar lá no primeiro ano, ele já começa no segundo, terceiro ano, sabe? Tipo escola de inglês, você faz uma provinha, se você já fala mais ou menos, você não precisa fazer o basicão, você já faz um estágio acima ou dois acima. Então, é essa um pouco a diferença que acontece. Mas vamos pegar lá aqueles eguns, né? O egum Exu, que tá começando, que é o basicão mesmo, tá? Esse cara vai começar a aprender, ele é meio que estagiário, ele é meio que trainee, então ele não tem muita noção do que é o que não é. Ele aceita o trabalho. Então vai o humano num lugar qualquer, encomenda o trabalho lá para ocupar o lugar do outro, né? Tem lá um pai de santo, seja quem for, que aceita fazer esse trabalho, humano, aceita fazer esse trabalho, e ele então contrata os eguns. O egum precisa trabalhar, aceita, até porque não sabe o que ele vai fazer, certo? Então o humano é basicamente isso, o humano chega para esse egum e fala, ó, tá aqui a tua recompensa, tua bebida, a tua comida, ou o que for, tá? Para você fazer isso, e ele faz. Ele faz. Então a maldade não está no Exu, a maldade está no cara que encomendou e no cara que foi fazer. Aí que está o problema, tá? Então não é o Exu que não presta, quem não presta é o humano que manda fazer isso, que perde seu tempo, que sai da tua casa, que vai procurar alguém e paga para prejudicar os outros. Tá? Não é o Exu. Esse Exu vai evoluindo, ele vai aprendendo, ele vai trabalhando, ele vai aprendendo e ele começa a tomar consciência. Tá? Ó,
a coisa mais bonita que tem, a coisa mais legal que tem, e acontece isso com uma certa frequência nos centros, é você ver um Exu que estava prejudicando alguém ganhar consciência. É quando você faz lá, a pessoa vai num centro, faz o transporte, vem o Exu lá, fala que foi contratado para prejudicar, para causar doença, ou matar, ou tirar o emprego, o namorado, a namorada, enfim, o que for, e ele na mesma hora entende que ele estava prejudicando, sabe? Então ele fala que, olha, eu peço perdão para a pessoa, para a casa, enfim, e porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu achava que eu estava ajudando, mas eu estou vendo que eu acabei prejudicando. Muitos desses Exus acabam voltando como guardiões daquela pessoa para reverter a situação. Logicamente, eles passam por um treinamento para isso, e quando eles estão prontos, eles voltam como guardiões daquela pessoa. Tá? Isso é bonito de ver. Isso é muito legal de ver. Eu já tive a oportunidade de ver isso algumas vezes. Então, ele ganha consciência. E aí ele começa a subir os degraus, né? Ele começa a ser promovido, ele começa a ganhar funções de chefia. Tá? Imagina ser primeiro chefe de seção, depois chefe geral, depois gerente, depois diretor, não sei, algo assim. Estou falando só para você entender dentro da linguagem que a gente conhece aqui. Tá? Até virar chefe de falange, até virar um coroado. Então o que acontece? Conforme esse Egum Exu ou Pombagira, tá? Vai subindo, vai ganhando conhecimento, eles vão utilizando ferramentas novas, diferentes. Eles vão ganhando consciência e vão aprendendo a utilizar outros objetos para trabalhar. E é aí que eles começam a se distanciar ou se desapegar da comida, da bebida, do charuto, tá? Quando o Exu ou a Pombagira estão num nível mais, não é baixo, mais básico, né? Eles precisam bastante do charuto, da bebida, da comida, enfim. Conforme eles vão aprendendo a trabalhar, eles vão se desenvolvendo, eles vão ganhando mais força, eles vão ganhando, vão potencializando o trabalho deles, eles vão diminuindo o uso dessas substâncias. Por quê? Eles usam o charuto, o charuto tem um fundamento, a bebida tem um fundamento, a comida tem outro fundamento, tá? Na verdade, eles usam o ectoplasma daquilo, eles não comem, eles não bebem, eles usam a energia daquilo, tá? Tanto que, quando eles chegam num nível determinado, eles até pedem que o médium não beba, não precisa. É só você deixar lá um copo de bebida, de conhaque, uísque, o que for, do lado. Ele não precisa ficar bebendo, não precisa ficar fumando charuto, é só deixar lá do lado, porque ele utiliza da energia daquilo. Até porque tem muitas pessoas, como eu, que não fumam, não bebem, tá? Então isso também é um respeito com o médium, de não fazer com que o médium tome a bebida ou fume o charuto. Entende isso? Tá? Pombagira, a mesma coisa, né? O cigarro, a bebida, a mesma situação. Então, conforme eles vão aumentando e vão ganhando consciência, eles vão evoluindo.
até chegar um momento de não precisar de mais nada disso. E aí eles vão aumentando, né? vão recebendo as promoções até se tornarem um coroado. Nós chamamos o planeta Terra, por causa das manipulações, né, que aconteceram, por causa da barreira de frequência, acabou tendo duas hierarquias, tá? Não são distintas, duas hierarquias, dois níveis de hierarquias. Os chamados coroados, que são aquelas hierarquias que estão abaixo da barreira de frequência, tá? E trabalham em nível terrestre. E os tronados, que são as hierarquias que estão acima da barreira de frequência e trabalham em nível estelar ou interestelar. Tá? Então, por exemplo, você tem lá um marabô, você tem um marabô coroado, que é um marabô que trabalha abaixo da barreira de frequência, só órbita terrestre. E você tem o marabô tronado, que é aquelas hierarquias, aqueles Exus, que estão acima da barreira de frequência. Se eles estão acima da barreira de frequência, significa que eles estão acima de 8D, que a barreira de frequência está em 7.5, 8D, alguma coisa assim. Então, se esses caras trabalham acima da barreira de frequência, significa que eles estão em 8, 9D. E são Exus. Percebe? Então, esse conceito de Exu que existe, de falar que Exu só faz coisa ruim, que Exu é das trevas, que as pombagiras só servem para fazer amarração, não tem fundamento algum. Não tem um mínimo fundamento. Tá? A pombagira é o feminino do Exu. Então, ela também é um arauto, ela também é uma guerreira, ela também é uma comandante e ela também é uma arcangelina. Né? Eu já tive várias conversas com as minhas pombagiras, principalmente quando eu vejo estátuas ou representações, né, das pombagiras sempre com o peito para fora. E elas sempre me explicam e elas sempre me falaram, né, que é como os humanos veem, né, e elas, ok, porque é uma forma de representá-las, mas que isso não é verdade, que não é isso, tá? As pombagiras são a representação feminina dessa energia, dessa egrégora. Mas elas não estão sempre com o peito de fora, muito pelo contrário. A função de uma pombagira não é trabalhar só em relacionamento. Não é trabalhar só no sexo. A função primordial da pombagira é trabalhar a parte feminina nas pessoas, seja mulher ou homem. Não a parte feminina de uma forma estereotipada, tá? A força feminina, o poder feminino. Que todo mundo tem. O poder feminino que as mulheres não sabem que tem. A força que as mulheres não sabem que tem. Tá? Aí entra a força e o poder das pombagiras. Tá? Então, essas são as diferenças. Tá? Isso é um Exu, isso é uma pombagira. Você tem, por exemplo, o Starhog, que é o nome do dono, do gerente, do trono do Tranca-Ruas. É um cara que tem atuação junto aos arcanjos, é um cara que tem atuação junto aos anciões dos dias, junto ao comando estelar e tem atuação aos umbrais. Ele é o senhor dos umbrais. Dos 49 umbrais, porque são 7 derivação,
São 7 níveis umbralinos, cada um deles com 7 infradimensões, portanto são 49 umbrais. Tá? Então é um cara que tem acesso tanto ao que a gente acha que é lá em cima, como o que a gente acha que é lá embaixo. E é um Exu. Entenderam? Você tem a Padilha, que é uma sacerdotisa. Tá? Que é uma sacerdotisa que veio para criar seres de luz. Depois teve uma sabotagem, uma série de algumas questões. Que foi, aliás, por isso que ela recebeu o trono dela, o trono da Padilha. Mas é uma sacerdotisa. Não é uma prostituta. Nunca foi. Nunca foi. Talvez o fato de chamar uma pombagira de prostituta seja achando que isso denigre a imagem delas. Tá? O mesmo com a Maria Madalena. É o que se tentou fazer com a Maria Madalena, falando que ela era uma prostituta. Nunca foi. Só porque ela foi esposa do Jesus. Tá? Então é uma maneira de denegrir. Então a Padilha nunca foi uma prostituta. As pombagiras não são prostitutas. Elas são alegres, elas são brincalhonas, elas gostam de dançar, elas gostam de... O objetivo delas é justamente chamar o feminino, é chamar o lado feminino, é chamar o lado alegre, o lado sensual, tá? Mas não é o sensual, qualquer palavra, sempre falta as palavras, não é chulo, só vê essa palavra para mim. Não é o sensual... Vamos deixar chulo, vai. É de uma outra forma. Tá? A função da pombagira, é verdade. A função da pombagira é trazer o que tem de melhor em você. Essas foram elas que falaram para mim. Elas vão buscar o que tem de melhor em você, o que tem de melhor na tua essência, o que tem de mais amoroso na tua essência, o que tem de mais sensual na tua essência, mas para o lado amoroso, para o lado harmônico, isso. Elas vão buscar harmonia dentro de você, seja você homem ou mulher, não importa, não interessa. Todo mundo tem o yin e o yang. Todo mundo. Tá? Então, todo mundo tem masculino e feminino. Então, essa é a função das pombagiras. Certo? Não é arrumar homem. Quem pede para arrumar homem é o ser humano. É o ser humano. Eu já ouvi várias pombagiras conversando comigo e falando isso, e reclamando isso, aliás. Que não são elas que ficam fazendo isso, são os humanos que vêm atrás delas para fazer. E muitas se recusam a fazer. Principalmente quando o homem ou a mulher já é casada ou é comprometida. Todas que conversaram comigo falam isso. Então, gente, a maldade não está no Exu e a maldade não está na pombagira. A maldade está no humano. Tá? No humano. É o humano que não vale nada. É o humano que sai para todo mundo falando que só faz o bem, só trabalha com mestre ascensionado, mas lá, quando ele está sozinho, ele pede para derrubar um, para derrubar outro, para trazer aquele ou aquela fulana, ou aquele fulano. Tá? Então, o problema não são eles. Eles, na verdade, muitas vezes são vítima da maldade, da ganância, né? Da covardia do ser humano. É o ser humano que não presta.
tá bom? Eu falo bastante de Exu e Pombagira porque, na minha opinião, isso eu falei no outro vídeo, esses caras são os mais injustiçados. São os mais injustiçados. Por quê? Por conta desses preconceitos, sem fundamento algum, tá? E porque, mesmo com preconceito, são eles que te protegem, são eles que te guardam, porque são eles os teus guardiões. Sempre que se fala em guardião, é Exu e Pombagira. Veja que eu estou falando. Sempre que se fala de anjo da guarda, é Exu e Pombagira. Viu? Ah, mas o Exu é todo torto, todo feio. Sim. Por quê? Porque é um guardião. Você nunca vai ver um guardião na porta de qualquer lugar que seja bonitinho. Aí vem a história das carrancas, a história dos gárgulas que tem nas igrejas antigas. Por quê? Por que eles são assustadores? Tem gente que chama até de demônios. Não são demônios. Eles têm que ser feios. Mas e porque é feio não pode ser da luz? Que é um outro conceito humano. Da luz é só bonito. É só aquelas imagens que pintam, né? Loiro, olho azul, cara lisinha. Não é, isso é uma referência, isso é um arquétipo. Isso é um holograma, na verdade. Porque está cheio de ser loiro de olho azul que é tranqueira. Que colocou a gente nessa roubada aqui. Tá? Então, os Exus são feios, são para pôr medo mesmo, porque eles são teus guardiões. Então, a função deles é espantar já à distância qualquer ameaça contra você. Entenda isso. Quando você entender isso, você vai achar bom que eles sejam feios e vai pedir até que eles fiquem piores ainda. Que é para qualquer ameaça que já olha para ele, já se intimida e já nem chega perto de você. Esse é o papel de um guardião. Mas isso não significa que ele não seja da luz. Não é porque eles são casca grossa, porque eles são casca grossa para te defender, que eles não sejam da luz. Eles estão te defendendo. Então tem muita gente que não entende o que é um Exu e ouve que eles são isso, são aquilo, né? Desfazem deles e eles continuam te protegendo com amor. Isso é prova de amor. É ouvir o cara falando mal o dia inteiro deles e mesmo assim se colocar na frente desses caras quando precisa, segurando todo o rojão ou uma parte dele no lugar do seu filho. As pombagiras igual, mesma história. Não pensa porque elas são mulheres, né, são femininas, que elas não seguram o rojão desse mesmo jeito. Seguram sim. Seguram. Porque as pombagiras são guerreiras. Também. Tem tanta força, tem tanta coragem quanto Exu. Aliás, tem lugar que elas vão que o Exu não vai. Tá? Então, para você, né, que não é filho de santo, não é trabalhador, assim, trabalhador de centro, tá? Para você que é uma pessoa, não vou falar uma pessoa normal nem comum, porque todo mundo é, mas que não frequenta, né, nenhum centro, estuda um pouquinho. Tem vários livros que falam, que explicam, né? Tem os livros do Rodrigo Romo também, tem os do Sarraceni, que falam sobre isso. Tem vários autores que explicam o que é um Exu e uma pombagira
para iniciantes, vai, tá? Eu sou da opinião que preconceito só existe quando existe ignorância. Para mim, ignorância é falta de conhecimento, tá? Então, a partir do momento que você tem conhecimento, que você entende como é que funciona, você deixa de ter preconceitos. Você começa a ter um conceito próprio. Você para de comprar ou aceitar conceitos de outras pessoas. Então, se você estudar um pouco, se você se informar um pouco, tá? Conversar, mas tem que conversar com pessoas que sabem, né? Pessoas que conhecem. Se você conversar com outras pessoas que são preconceituosas, também não adianta. Não vai funcionar, né? É um perdido querendo ensinar o caminho para o outro. Não funciona, né? Se você quer achar uma rua, você não sabe onde está perdido. Chega outra pessoa, te pergunta onde é e você dá a orientação, você já está perdido. Como que você vai ensinar alguma coisa, né? Que é o que acontece direto aí. Pessoas cheias de preconceito falando sobre coisas que não entendem, tá? Então, estuda, conhece, vai conhecer, vai conversar com um guia. Tenha medo não, vai conversar. E quando você for conversar, tenta conversar como quando você conversa com alguém que sentou do teu lado, sei lá, numa sala de espera, não sei, tá? Não vai só pedir, não. Conversa com o cara. Vê o que ele tem para te falar. Você vai ter uma grande conversa. Seja com o Exu, seja com o Pombagira, seja com quem for, seja com o caboclo, seja com o preto velho, seja com quem for. Tá? Quando você tiver a oportunidade de ter um guia na tua frente, conversando com você, converse com ele. Lógico, com respeito, né? Com gratidão, mas conversa, não fica só pedindo. Bate um papo com ele. Tá bom? Bom, como eu disse, a minha intenção não é criar nenhuma polêmica, a minha intenção não é criar confusão, né? Se você não concorda com o que eu falei, simplesmente para de ver o vídeo, né? Aliás, quem não concorda já deve ter parado, mas se você viu até agora, é porque você está curioso, tá? Então, assim, se você não concorda, ok, não concorda, beleza? Não indica para ninguém, não fala para ninguém, desliga o vídeo e segue a tua vida, tá? Se você achou legal, curte o vídeo, né? Compartilha com os teus amigos, tá bom? E é só isso, tá? A minha intenção não é mudar a cabeça de ninguém, não é obrigar ninguém a nada, a minha intenção não é doutrinar ninguém, até porque eu não estou falando de doutrina, tá? A minha intenção é simplesmente tentar diminuir com o preconceito com Exus e Pombagiras. Esses são os caras que te protegem, esses são os caras que te tratam, esses são os caras que te ajudam, que te orientam. Quando você está perdido, são eles que te mostram o caminho. Está perdido em todos os sentidos. Às vezes perdido na rua mesmo. São eles que te mostram a direção. Mesmo você chamando eles de outro nome, não importa para eles. E aí que está a grandiosidade desses caras. Mesmo você não reconhecendo que eles são eles te ajudam. Tá? Eles não vão te prejudicar por nada. Por nada. Muitas vezes eles vão te puxar a orelha porque você precisa. Mas isso não é prejudicar. Isso é ajudar. Seus pais também deram tapinha na tua bunda. Não foi para
para te prejudicar, foi para te ajudar. Tá bom? Então, isso. Se eu conseguir fazer você pelo menos pensar a respeito, eu já estou contente. Certo? Eu, os meus Exus, as minhas pombagiras, os seus Exus e as suas pombagiras também. Tá? Como que você pode fazer? Você pode conversar com eles. Que, aliás, é uma pergunta que muita gente faz. Mas e como eu faço para ficar mais... Conversa com eles. Mas de que jeito? Eu preciso incorporar? De forma alguma. Conversa. Tomando banho, dirigindo. Não precisa nem falar se você não quiser, para ninguém achar que você está louco. Se bem que hoje, com viva voz, com fone de ouvido, hoje já não tem mais disso. Então, de repente, você faz assim, você põe um fone de ouvido, sem ligar, sem nada, põe um fone de ouvido e fica falando com os teus Exus no carro, por exemplo, ou num parque, que os outros vão achar que você está falando no telefone, Tá? Conversa normalmente. Conversa como você conversa com um amigo. Conversa como você conversa com o seu irmão. Porque eles são seus irmãos. Eles fazem parte da tua família espiritual. Eles são do mesmo eu sou que você. Tá bom? Então, gente, se você curtiu, dá um like lá, compartilha. Participa dos nossos cursos. Se quiser atendimento comigo também, estão aí os contatos, tá bom? Espero que tenha mudado alguma coisa, eu espero que eu tenha movimentado, mexido alguma coisa dentro de você e que isso gere um resultado legal para você, para tuas equipes e para todo mundo, tá bom? Até a próxima!